Eu tenho um amigo que ganhou 2 ou 3 bitcoins porque ele descobriu que era bitcoin, mandou um e-mail pro cara e ganhou 2 bitcoins, assim, num e-mail. Então foi, tipo, nessa época, assim. E eu tava conversando com ele nessa época. Eu lembro de ler isso na época e falar, caraca, isso é muito legal. Me anima demais a ideia que, sei lá, um produtor rural do interior de Mato Grosso consiga levantar dinheiro para financiar a safra dele com capital ultra competitivo do mundo inteiro. Basicamente todos os celulares um pouquinho mais modernos, eu ainda não encontrei um celular que não tem essa funcionalidade. Eles têm esse tal de passkey. E o jeito que isso funciona na prática, você tem uma chave privada que fica no seu celular e não sai dele de jeito nenhum. Sejam bem-vindos a mais um Let's Crypto, esse projeto que entrevista gestores, arquitetos, construtores do mercado cripto brasileiro. Eu sou Felipe Cabral e se você quer aprender sobre tokenização, real digital, finanças descentralizadas e cripto de modo geral, você está sim no lugar certo. Hoje eu tô aqui com um cara que eu admiro muito o trabalho. Então toma cuidado porque o episódio tá de peso. Vai que a sua internet cai por aí, viu? Eu tô aqui com o João Ferreira. É um prazer te receber aqui, João, na nossa mesa, para a gente falar sobre o Piquenique Investimentos, a startup que ele criou em cima de uma estrutura de finanças descentralizadas para permitir novas formas de investimento com cripto. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado, Felipe. Muito feliz de estar aqui para contar um pouco da nossa história e contar como é que eu cheguei aqui e por que a Piquenique existe. Show. Obrigado mesmo. Cara, eu fiquei super feliz que você estava vindo aqui para a cidade de São Paulo, que a gente conseguiu marcar aqui esse encontro. Eu realmente admiro o teu trabalho. Desde que te conheci em 2022, ali no Lift Learning, durante o período em que você foi responsável, né, pelo quase um ano de formação ali com uma galera. E vejo com muito bons olhos a iniciativa de vocês, o Piquenique. Eu confesso até que, se eu fosse milionário, é um projeto que eu queria muito ser sócio, porque eu acredito no potencial de crescimento de vocês e tenho certeza que em pouco tempo vocês vão conseguir alcançar patamares muito grandes, assim. E estão sendo extremamente pioneiros numa frente que no Brasil ainda não é muito explorada, né? Mas para quem ainda não te conhece, João, queria pedir para você se apresentar um pouco mais. Quem é você? Qual é a sua formação? O que você já estudou? Gosta de fazer? Enfim, para a gente começar o papo aqui, conta um pouquinho para a gente quem é João Ferreira. Tá ótimo, Felipe. Tenho 35 anos, sou natural de Brasília. Cresci lá no meio do serviço público e vim parar no mundo completamente oposto. Estudei economia, acho que não me identifiquei nem um pouco com as perspectivas que tinha em Brasília. Acho que sempre tive um pezinho em tecnologia, mas fui para o mercado financeiro. Trabalhei com uma empresa pequena lá de Brasília durante bastante tempo. Nesse período, eu acabei aprendendo a programar. Aprendi a programar em Java, mesmo tendo uma história acadêmica diferente. E me apaixonei por tecnologia. Então, fui pegando essas coisas que eu aprendi e fui aplicando muito para o lado de dados. Então, aprendi Python, aprendi a fazer as manipulações um pouco mais complexas. E um tempo depois eu fiz uma transição para Uber, que eu tocava basicamente a parte de otimização de cupom lá. Então, fiquei extremamente bom em dizer quem recebia qual cupom, em qual momento, fazer segmentação. Era um monte de teste AB, foi uma experiência incrível. E aí eu realmente me encontrei na indústria de tecnologia e decidi que era o espaço que eu queria estar para o resto da vida. Assim. Eu tive uma experiência muito sortuda lá, acho que eu trabalhei com um time incrível. A gente tinha metade do dinheiro da empresa para gastar, então era... Uma responsabilidade grande também. Uma responsabilidade grande e um time muito pequeno, então era muito legal que tudo que a gente fazia tinha um impacto muito grande, foi muito bom para ir aprendendo e pegando um pulso do negócio, sabe? E, eventualmente, eu peguei uma época da Uber ali de transição para o IPO. A empresa foi ficando muito burocrática e chegou um ponto que eu estava triste, assim. O dia a dia estava pesado, fazendo 20, 30 horas de reunião por semana.
Fiquei nesse trabalho ali de fazer meio de campo de muita coisa e estava muito sem perspectiva de fazer coisas interessantes lá dentro. Então, aproveitei para basicamente tirar um sabático. Fiquei 8 ou 9 meses sabático, aproveitei para estudar um monte de coisa. Estava originalmente olhando para educação, pensando em empreender nisso. Era algo que eu tinha tido uma experiência ruim como aluno e achava que podia fazer uma contribuição aí. Depois de conversar com empreendedores da área e gente que era muito competente, tinha feito produtos legais e nada engrenava, parecia que o buraco era mais embaixo e que para realmente atacar esse problema de educação, acho que eram habilidades um pouco diferentes do que eu tinha para oferecer. Acabei lá para o finalzinho de 2020 fazendo um curso de Solidity. Uau! Como que isso apareceu na tua vida, João? Sinceramente, assim. Eu conheci um camarada que foi o Pedro Alves, que é um dos founders da Cobogo. Ah, sei. A gente estudou na mesma... Da Cobogo do André, da Gi. Exatamente. Tá, perfeito. A gente estudou na mesma universidade e ele era um cara que era, 100% do dinheiro dele em cripto desde sempre, assim. Nossa, entendi. Opt-outer total. Entendi. E ele estava querendo estudar programação, e ele especificamente queria estudar Solidity para fazer coisa na blockchain. E aí ele achou um curso de Solidity. Tô de sabático, vou fazer esse curso junto, assim. Tá. Tem um cara que entende mais ou menos o que está acontecendo, já aproveito e vou perguntando as coisas. E só foi fazendo esse curso que finalmente caiu a ficha para mim do que era cripto, assim. E o que me fisgou foi você conseguir construir um programa de computador que ninguém controla mais. Então, uma vez que você bota... E o curso que eu fiz, especificamente, a gente fez aquele Kickstarter, você sabe? Sei, claro. A gente fez um Kickstarter descentralizado. Caraca, nossa. De ponta a ponta. Entendi. E aí eu entendi. Para fazer um crowdfunding usando smart contract, basicamente, é Exatamente. isso? Entendi. E é um crowdfunding que ninguém nunca mais parava, né? Aquele contrato fica lá e vai rodar para sempre. Uhum. E eu fiquei encantado com essa ideia de construir coisas que você elimina humanos da jogada e você elimina a confiança, né? Você tem um sistema muito mais enxuto, com muito menos peça, que faz exatamente a mesma coisa que você precisa fazer. E ninguém consegue puxar da tomada, apertar o botão para desligar, né? Esse que é o grande lance. Entendi. Esse foi realmente seu start, assim. Você já entrou até na segunda pergunta que eu ia te fazer, que é assim... Eu roubei essa pergunta do André Franco, né? Eu não sabia por que eu perguntava isso para os convidados e depois eu comecei a assistir de novo, escutar de novo o podcast dele lá, o Francamente Cripto. Aliás, um abraço, André, se você estiver escutando. E ele sempre pergunta isso para as pessoas. Eu faço um pouco diferente a pergunta, que é assim... Em algum momento da vida de cada um, quem topa sentar aqui comigo, conta isso, né? Você estava lá, vivendo sua vida tranquilamente, e aí você teve contato com cripto de alguma forma, seja como investidor, seja como colecionador de NFT, entusiasta de blockchain, alguma coisa assim. E aí, parece que acontece uma mágica, assim, nos neurônios, né? Você parece que está usando uma substância psicoativa, assim. Você fala, caraca, não acredito que criaram isso. E aí... Para a maioria das pessoas, ninguém quer mais voltar assim, ninguém quer mais sair do buraco da Alice, do buraco do coelho, né? As pessoas querem ficar nesse mundo fantástico, novo. Como é que foi para você? Você lembra desse momento? Você poderia contar assim, um pouco como é que foi isso para você? Foi nessa experiência do curso ou teve um momento prévio até? Vou contar a história inteira, que eu acho que é interessante e tem partes bem dolorosas, assim. Mas... Já gostei do doloroso, vai lá. Eu fiquei sabendo de Bitcoin muito cedo. Eu tenho um amigo que ganhou 2 ou 3 Bitcoins porque ele descobriu que era Bitcoin, mandou um e-mail pro cara e ganhou 2 Bitcoins, assim, num e-mail. Então foi, nessa época, assim. E eu tava conversando com ele nessa época, eu lembro de ler isso na época e falar, caraca, isso é muito legal. E aí eu pensei que era muito legal, e aí eu pensei um pouco mais e cheguei na conclusão que era dinheiro de bandido. E aí, meio que, acho que isso não vai para nenhum lugar. Eu fui tive uma visão muito curta ali
achar... E acho que eu tinha umas crenças muito pessimistas em relação a conseguir construir coisas. Eu acho que, mesmo sem saber, eu já tinha desistido de que era possível construir um futuro diferente. Assim. Acho que eu tinha uma visão de que as coisas são desse jeito, os sistemas são basicamente imutáveis e ainda que seja ruim, as coisas vão continuar assim. Eu tive a dificuldade de transpor para pegar essa ideia nascente que tinha uma coisa muito legal e enxergar como é que isso poderia ser infraestrutura para algo muito maior, sabe? Entendi, entendi. E aí teve essa primeira experiência, digamos assim, cética, né? Com isso. E como foi a tua conversão, digamos assim, se é que eu posso usar essa palavra? Como é que mudou essa visão cética? Eu fui deparando com isso em vários momentos, né? Então, eu sempre gostei muito de podcast, tecnologia e consumir conteúdo de tecnologia. Vira e mexe, eu ia tendo algum contato. Minha conta do mercado Bitcoin, por exemplo, acho que ela é de 2013. Uau, nossa. Você foi super early Era um adopter. site, tipo, eu tinha medo de comprar lá, assim. Era um Aham, negócio assustador na época. total. A minha é de 2017, só pra você ter uma ideia, tá? Mas eu não comprei. Tá, só abriu sua conta lá, colocou seu Eu gerei um CPF. boleto e não paguei. É tipo um negócio assim. Entendi. Entendi. Tá certo, é. Cada um com a sua jornada. E aí? E eu ficava muito cético. Tipo, assim, chegou um momento que eu acho que eu convenci, tá, cripto é uma coisa. Tipo, já estava claro que eu acho que não era dinheiro de bandido. Tá. Tinham outras aplicações, acho que principalmente depois que veio o Ethereum. Ethereum foi um negócio que me chamou muita atenção na época, mesmo sem entender exatamente o que era. Mas eu ficava com medo de comprar porque, putz, se eu errar a moedinha, se eu comprar Ethereum e o que der certo for Cardano. Para quem tá, tipo, eu que tô dentro agora, essa pergunta mal faz sentido para mim. É óbvio que é Ethereum. Claro. Mas na época, e assim, óbvio entre aspas, né? Porque acho que ainda tem muita história, mas acho que eu fico muito mais confortável para fazer esse tipo de investimento. Olhando de fora, eu não parecia muito legal, mas eu não me sentia confortável para fazer uma aposta mais significativa ali. Então eu só fui investir. A primeira cripto que eu comprei foi depois de eu fazer o curso Solidity. Muito bem, entendi. Foi ali na baixa, provavelmente, da pandemia, então, é isso? Foi no começo do rally de alta, assim. Acho Foi no começo do rally. Ah, tá. Entendi. começo mais ou menos. Acho que eu comprei Bitcoin a 20 mil. Entendi. Legal. Entendi. E aí Solidity, curso de Solidity. E eu tava de sabático. Fiz o curso Solidity de sabático e isso foi final de 2020. Então, DeFi estava super, super quente nessa época. Tá. DeFi Summer tinha sido uns 6 meses para trás. Muita coisa interessante acontecendo. E aí eu fui para DeFi. Eu enxerguei, tá, esse negócio de minimizar a confiança parece extremamente aplicável para sistema financeiro. Então, fui gastando o tempo todo ali sem perceber que estava gastando. Ainda Investindo, né, o tempo, né, em descobrir mais isso. ainda pensando em fazer outras coisas. Na época eu tinha uma conversa semanal com os amigos uns amigos que tinham trabalhado na Uber para pensar em ideia de negócio, para ver se tipo, ia empreender em alguma coisa junto. Mas não teve jeito. Cripto pegou todo o tempo que eu tinha, assim. Então, mesmo não... Porque eu tive muita, assim, alguma resistência para transicionar para cripto, porque era algo que eu tinha zero experiência. Justo. Então, eu estava gastando muito tempo porque eu estava muito interessado, mas eu me sentia desconfortável de fazer uma transição de carreira, porque tipo, o que eu vou fazer nesse mundo que eu não conheço nada, assim. Mas o interesse foi tão alto que chegou uma hora que vou me entregar, vou pular nisso, isso é o que eu quero fazer. E aí, em fevereiro de 2021, então 2 meses depois que eu aprendi a fazer o curso, eu oficialmente estava 100% em cripto, assim. Uau, entendi. Essa é uma pergunta que eu faço também para as pessoas. Quer dizer, muita gente, João, começou como investidor. Começou comprando, começou numa perspectiva de varejo e tudo mais. E são poucos como você que começaram já... Tudo bem, você tem todo esse histórico de ter conhecido muito early stage e tudo mais, mas praticamente... o teu início, né, o teu batismo
forte ali, foi quase que empreendendo já. Foi já botando a mão na massa, hard, como poucos fazem, né? Foi meio que isso. Foi exatamente isso. Entendi. Pular de cabeça, levar porrada de todos os lados possíveis e ir aprendendo rápido. Entendi. E teve algum momento durante esse início que você titubeou, assim, putz, será? Eu acho que tem momentos que são muito difíceis, né? Acho que realmente dolorosos e de muita incerteza. O começo, por exemplo, eu e o Pedro Brandão, a gente começou a trabalhar aí em fevereiro de 2021. A gente tirou o carnaval para fazer um protótipo. E aí, um mês e meio depois, o Pedro saiu do trabalho dele para ficar 100% focado. E aí, nós dois, sem receber nada, né? Tudo... e até, inclusive, gastando um pouquinho ali. Claro. Mas para entender o que a gente está fazendo e tentar construir algo significativo. A gente participou do Kernel, eu não sei se você já chegou a conhecer. Não. Kernel. Kernel. Kernel, para mim, é o coração do Linux. É o mesmo nome, exatamente. O mesmo nome. É um programa que começou no Gitcoin. Tá. E aí virou uma empresa à parte depois. Tá. Entendi. E é basicamente um programa de imersão. Tá. De Web3, totalmente online. Tem até algumas semelhanças com o Lyft, mas é do mundo inteiro. Tá, legal. E é super legal, porque você tem acesso... Muitos VCs muito bons estão lá, então esse tipo de contato é excelente. Muita gente que tá fazendo coisa legal em Web3 está lá e são seus colegas, e você acaba tendo muito, muito contato com os colegas, Você tem conversas em grupos pequenos, tem muita cultura de puxar uma pessoa para conversar, se vocês têm algum interesse em comum. E tem palestrantes incríveis, assim, o Vitalik que vira e mexe palestra lá, por exemplo. Que legal. Vários founders de DeFi palestram lá. Então, a gente conseguiu 1 milhão de obrigados para a Babi, que foi quem... A Babi é a nossa mãe do DeFi. Ela que deu a benção inicial ali. Ela fez pontes super estratégicas para a nossa caminhada. Então, o Kernel, acho que foi a principal escola que a gente teve, chegando completamente cru nesse mundo, foi ela que indicou a gente. Ela foi uma das membros fundadores do Kernel, foi a primeira turma. E hoje eu acho que ela foi mentora, não sei se continua. Entendi. Mas ela falou, acho que isso vai ajudar muito vocês, vale a pena fazer, a gente fez Realmente foi impactante. Realmente foi super bom, especialmente que a gente estava ali sem conhecer muito bem o que a gente estava fazendo. Então, a gente construiu um pouco uma rede de contato dentro de Web3 e conseguiu gente para ajudar a gente a pensar nosso produto e ter mais repertório. Tá, entendi. Isso aqui foi difícil, assim, porque foi a primeira vez empreendendo e empreendendo uma coisa que não conhecia. Então, tiveram rejeições bem duras aí no processo e coisas que acho que era fácil levar demais para o lado pessoal e deixar abater, sabe? Sim, eu imagino. Se num cenário normal já é duro lidar com negativas de VC ou tentativas de seed, Series A, etc., em Web3, que é um território muito apaixonado, né? As pessoas... tem aquele meme do "tô em cripto pela tecnologia", que é um indiano cheio de ouro. Ele é verdadeiro, mas na real tem um outro fator que as pessoas são muito believers, assim, são muito apaixonadas pelo que elas estão fazendo, pela tecnologia. Tem toda uma mística, né? Um ethos assim, de Web3 que é muito diferente. E aí, quando as coisas não vão dando certo, eu imagino que seja um desafio lidar com isso no dia a dia, né? Porque você tem parceiros, você tem, às vezes, funcionários que no começo nem são funcionários, é mais o teu amigo ali que está te dando uma mão do que qualquer outra coisa. Interessante. Você tocou num ponto aí que não é algo que eu penso sempre, mas é algo bem relevante. Daqui a alguns anos,
talvez isso seja tema de livro, tema de debate filosófico, assim. Como é que esse período inicial foi desafiador. O João, e deixa eu te perguntar, então, já seguindo nessa linha cronológica de fatos, acontecimentos. Eu te conheci quando você estava coordenando, não sei se essa é a palavra, né? Mas imagino que seja algo parecido, o Lift Learning de 2022, que era basicamente, acho que você pode contar por si próprio, dar mais um pouco de detalhes como foi isso, mas era basicamente uma jornada formativa com diversos temas, diversos profissionais muito gabaritados, muito importantes, bem conhecedores dos temas que eles estavam trazendo, para o universo de pessoas no geral que queriam se inscrever e queriam fazer aquela jornada, né? Aí tinha o apoio da Fenasbac e de algumas outras instituições ali. E foram vários encontros. No final, você tinha uma ideia de construir um projeto e apresentar esse projeto para avaliação, para, enfim, submissão de proposta, para uma outra etapa, né? Talvez até alguns desses projetos devem ter virado realmente iniciativas de produto e tudo mais. Eu não acompanhei mais no dia a dia, mas, enfim, fiz o curso, te conheci lá, adorei. Como é que foi para você? Como é que você recebeu esse convite? Assim, ó, vem para cá, coordena essa jornada formativa. Vamos fazer. Já veio formatado? Não veio formatado? Você que trouxe aquela ideia de fazer um curso centralizado, online, com certificação em NFT. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, sabe? Ótimo. A história começou com o Ricardo Paixão, que Conheço, do Banco Central. na verdade é da Câmara dos Deputados, mas ele faz muita coisa junto com o Banco Central. Muita gente acha que ele Olha é só. do Banco Central. Ele foi o cara que começou. Ele é da Câmara dos Deputados hoje, mas ele também é professor da UNB. Tá. E acho que por ter essa bagagem acadêmica, e acho que ele tem um relacionamento longo com o Banco Central, que ele fez doutorado em economia, acho que estudou bastante a parte de regulação, ele chegou para o Banco Central com a ideia de fazer um programa universitário para tratar temas que sejam relevantes para o Banco Central. Tá. Então, o que eu conheço da história foi que ele foi uma das cabeças para começar o Lift Learning, que é o braço educacional do Lift. E ele carregou o piano, fez o negócio acontecer, fez a primeira versão, foi antes desse de DeFi. E uma parte do braço educacional são as aulas e outra parte são projetos. Uhum. Então, eram alunos de universidade que eram alocados para algumas empresas para fazer algo que trate de alguma tecnologia estratégica, que tenha alguma relação com o Banco Central. A gente começou a ter algumas conversas aí lá para o final de 2020 sobre o que daria para fazer em DeFi que, de alguma forma, tivesse conectado com essas bolsas, com esses projetos que ele tinha. E, curiosidade, o Ricardo Paixão trabalhou com o Pedro Brandão, que é meu cofundador, que também foi servidor da Câmara. Então, eles se conheceram junto, a ponte foi essa, e todo mundo em Brasília, eventualmente a gente se conheceu e começou a explorar esse espaço. E aí, em março de 2022, aconteceu o Ethereum Rio. O Ricardo foi lá. E até aí, eu estava super isolado da comunidade brasileira. Assim. Eu conhecia o pessoal da Pods, que tem uma relação super próxima até hoje, mas era praticamente só eles que eu tinha contato. E aquele evento foi muito legal, acho que para ter um senso de comunidade brasileira e ter e ver que era uma grande quantidade de pessoas interessadas e que tinha espaço, acho, para fazer algo para atingir mais gente. E aí eu conversei com ele e logo depois do evento e falei, acho que a gente precisa fazer algo de DeFi para o público e algo mais sério, assim. Acho que
algo um pouco mais acadêmico. Tá. Não que tenha sido exatamente o que aconteceu. Tudo bem. Foi só gente da indústria lá, basicamente, né? Acho que Sim. faltou essa parte acadêmica, mas a gente se inspirou, inclusive, num curso de Berkeley, que é um curso open source, então tinha a ementa inteira, a gente usou aquela ementa de base e fomos pensando em quem eram as pessoas que mais dominavam de cada assunto. Então, foi bem específico, assim, tipo, parte de opções derivativos, não, tem que ser o pessoal da PODS. Então, cada aula foi cuidadosamente pensada até onde a gente conhecia para trazer as pessoas que a gente achava que tinham mais domínio do tema ali. Entendi. Nessa mesma época, um pouquinho antes, talvez, eu acho que foi janeiro, fevereiro de 2022, eu tinha feito o curso do Harvey Campbell, da Duke University. Ele tem aquele livro que é o prefácio, inclusive, do Vitalik, que chama Defy the Future of Money. E eu fiquei apaixonado, assim, porque eu conheci DeFi em 2021, brinquei um pouco com a Aave, li um pouco o que era o Compound, eu comecei a ver Maker e tal, essa história do início do DeFi. E aí vi que tinha esse curso também, não era um curso pago do Campbell, mas era barato, tipo, sei lá, acho que eu paguei $100 por mês durante 4 meses. E aquilo explodiu minha mente para DeFi. Eu falei, caraca, não é possível. Porque eles foram muito fundo nesse curso. Tipo, o Harvey, ele realmente colocava quais eram as... Por exemplo, eu sabia o que era a curva de juros. Beleza. Você tem o tempo, você tem o preço. Mas aí, pela primeira vez, eu ouvi alguém falando sobre surface bound. Não é bounding curve, é surface, né? E aí, cara, eu falei, meu amigo, como que esse negócio é maluco, assim, né? Eu fiquei super assustado e excitado com esse negócio. Minha cabeça realmente foi para outro lugar. E aí, quando o Lyft anunciou que ia ter o Lyft Learning, em português ainda, aí eu achei animal. E aí eu matriculei também e fiz lá o projetinho. Foi super corrido, porque, enfim, eu estava no mercado Bitcoin, estava lidando com produtos novos, ajudando eles a construir uma frente lá de Crypto as a Service nova, super desafiadora, mas adorei. Foi, assim, um divisor de águas para mim também o curso de vocês. Estava muito bom. Tanto que eu fiz uma listinha depois dos melhores cursos de DeFi, porque eu acabei fazendo outros também pelo meio do caminho. E tá no top 3, assim, para mim, o curso. Tá, tem o do Campbell, de vocês e alguns outros lá, mas tá maravilhoso. Pena que 2023 não teve, mas espero que algum dia tenha uma nova edição. Pois é, foi uma pena mesmo, mas o Ricardo, quando quiser, eu acho que eu estou animado de fazer de novo também. Ah, muito bom. E o bom é que cada período que passa, novas iniciativas vão surgindo, acho que o mercado vai ficando mais qualificado. O próprio, você falou, só tinha gente da indústria. Mas dessa vez, o próprio staff do Bacen, por exemplo, poderia ter uma participação diferenciada. Porque a gente já a gente está tendo a iniciativa do Real Digital, então faria todo sentido trazer essa discussão ali para essa jornada também, talvez, né? E você gostou de fazer o Lift Learning? Como foi para você? Foi cansativo? Eu imagino que deve ter sido meio loucura também, né? Acho que o meu estado atual eu já estou no limite, assim, então qualquer coisa que joga em cima é complicado. Mas acho que foi bem recompensador, assim, apesar de... Acho que foi um esforço grande, assim, muito por conta de o piquenique já consumir muita energia, mas foi muito legal ver o impacto e algumas relações muito legais que saíram disso, assim. Então, teve gente que fez o curso que até hoje eu tenho um ótimo relacionamento, até inclusive com o pessoal que deu as aulas, acho que foi muito bom para estreitar alguns laços. Foi muito positiva a experiência no geral. Com certeza, fez história definitivamente. João, vamos falar um pouco então do piquenique.
Você já deu uma pincelada aí e tudo mais, mas assim, para nossa audiência que ainda não conhece ou que conhece meio superficialmente, vamos começar do início. O que é o piquenique? Qual é onde que eu acesso o piquenique hoje? Mudou um pouquinho, né? E qual é a ideia principal por trás desse business? O Piquenique, piqueniqueinvestimentos.com, é um jeito de comprar cripto sem abrir mão da sua custódia. Então, o que a gente entende que está construindo é a próxima geração de serviços financeiros de blockchain. Então, hoje, quando você vai numa Binance, você vai no mercado Bitcoin, quando você compra lá as suas criptos, e se você não tirar de lá, quem está fazendo a custódia para você são aqueles provedores, ou a Binance, ou o mercado Bitcoin. Tem algumas vantagens nisso, né? Então, acho que você não precisa se preocupar em ter a responsabilidade de ter a custódia desses ativos, mas tem algumas desvantagens disso, né? Então, o caso da FTX, por exemplo, acho que é o extremo máximo do que dá para acontecer de ruim, mas acaba que você abre mão um pouco do controle do seu ativo, você vai ter que confiar em alguém, né? E a coisa que eu acho linda em cripto, como a gente falou mais cedo, é exatamente que você consegue construir um sistema financeiro onde você não precisa confiar em ninguém. E acho que o melhor lugar para começar a fazer isso é exatamente em cripto, né? Então, acho que a gente está num momento da história que a gente está vendo as primeiras implementações de uma experiência de ponta a ponta. Então, você sai da sua conta do banco e você compra cripto, que você não abre mão da custódia em lugar nenhum desse caminho e que é uma coisa fácil, né? Até pouco tempo atrás era super difícil fazer isso. E agora, com essas coisas de account abstraction e novos tipos de carteira, especialmente na rede da Ethereum, e compatíveis, é possível você ter uma experiência descentralizada, você não abre mão da custódia, transparente, então você vê exatamente o que está acontecendo, quais ativos você tem, o que aconteceu nas transações que você executou, e essa experiência ser acessível. Então, eu entendo que o Piquenique faz parte do que vai ser a próxima geração de corretores de cripto e a forma de comprar e vender cripto e ativos na blockchain. Tá. Então, você acredita que a autocustódia é realmente um caminho que vai se tornar mainstream em algum momento? Acho que, pelo menos, a opção da autocustódia e aí acho que começam a entrar em algumas nuances também, né? De você ter uma custódia que é compartilhada entre várias partes. Uma das partes é você, mas ainda que você faça alguma besteira, você não vai perder todos os seus ativos. Se a empresa quiser fazer uma besteira, ela também não vai conseguir, porque ela só tem um pedaço da chave. Então, eu ainda não tenho uma resposta muito forte para como eu acho que vai ser o futuro da custódia, mas eu acho que para uma grande parte dos casos a gente vai conseguir entregar uma experiência de essa semi-auto-custódia que vai atender bem as pessoas, sabe? Entendi. Se você tiver 100 milhões em cripto, talvez não seja exatamente o que você precise, talvez faça sentido ir para algo um pouco mais institucional, etc. Mas acho que para o usuário médio, eu entendo que a autocustódia hoje tem um problema gigante de usabilidade. Eu acho que esse problema vai ser resolvido. E aí a gente acho que vai, de fato, descobrir se as pessoas não usavam autocustódia só por conta de usabilidade ou outras questões. Mas uma coisa específica que eu estou super, super animado é o tal do Passkeys. Eu não sei se você chegou a ver isso. Não. Passkey é um jeito de autenticar, é tipo um padrão internacional, essas coisas tipo... O ALF, etc. Tipo, HTTP, é meio que um protocolo, assim. Então, eu sei que a Google e a Apple aderiram a esse padrão. Acho que quem fez foi a FICO. Não sei nem exatamente o que significa a sigla, mas acho que é um negócio padrão de criptografia e coisas de segurança. E a Google, o ponto importante, a Google e a Apple aderiram e colocaram nos celulares.
Certo. Então, basicamente, todos os celulares um pouquinho mais modernos, eu ainda não encontrei um celular que não tem essa funcionalidade, eles têm esse tal de passkey. E o jeito que isso funciona na prática, você tem uma chave privada que fica no seu celular e não sai dele de jeito nenhum. Tá. E você pode usar essa chave privada para assinar transações on-chain. Tá. Certo. Então, você consegue, com o seu celular, ter um nível de segurança parecido do que você teria com uma Ledger. Tá. Você tem um dispositivo que a chave fica travada do mundo exterior. Você não consegue capturar aquela chave privada e mandar para algum outro lugar. Como se fosse um token físico, digamos. Algo dessa natureza. Exatamente. Tá. Então, você tem erros que ainda que você queira, você não consegue cometer, assim. Não vai dar para mostrar na live e perder os seus $50 mil de BTC, entendi. Por exemplo, tá bom. Exatamente. Bem excitante, né? Interessante. E é uma coisa que todo mundo tem, né? E você começa, você pega esse bloquinho, e você junta com um bloquinho de multisig, você faz um bloco sendo essa chave, outro bloco sendo uma empresa que você confia, outro bloco sendo uma autenticação por e-mail, um amigo, alguma coisa, e você começa a ter coisas que são muito fáceis de usar, a experiência de passkey é incrível, tipo, usa Face ID. É One Touch, provavelmente, né? One Touch. Usa digital, Face ID, todas essas coisas tá. nativas do celular estão ali, e você usa aquilo para assinar uma transação on-chain. Tem uma IP nova, inclusive, a 7000 e alguma coisa. Então, é uma das bem novinhas, que é exatamente isso. Uau, caraca, entendi. Interessante. Eu não sabia disso. É que assim, a gente foi derivando, né, aqui. Começamos falando de autocustódia vai virar mainstream e agora chegamos nas possibilidades. Mas eu acho que você tocou num ponto interessante, que é, além da questão da usabilidade, da autocustódia, tem um pouco essa dor do risco de perda do ativo, né? Eu acho que essa talvez seja uma dor até com um potencial de prejuízo maior do que a usabilidade. Só porque é difícil eu não quero usar, ou, sabe, porque é difícil eu vou expor isso de alguma forma, né? Porque os scams, eles têm ficado cada vez mais sofisticados e, querendo ou não, a autocustódia lida com isso frontalmente. Toda aquela equipe que o banco tem de profissionais altamente capacitados, bem pagos de cybersec, você como indivíduo acaba tendo que lidar sozinho. Então, é realmente pesado, é desafiador. Eu confesso para você que eu quase caí no scam uma vez. Quem nunca, né? Quem nunca, exato. Mas por assim, eu nunca faço as coisas financeiras correndo. Eu sempre paro, penso se está certo. Até hoje, para fazer na Aave, eu fico pensando assim 1 minuto antes de assinar a transação. Confiro o URL, tento ler se está certinho antes de fazer. Porque, cara, se der ruim, já era, né? 2 vezes aconteceu comigo. Uma vez um suposto diretor da Binance entrou em contato comigo, dizendo que queria muito comprar um NFT que estava na minha carteira lá na OpenSea. O cara tinha perfil verificado, ele realmente existia. Procurei o perfil dele no LinkedIn, parecia realmente uma pessoa verdadeira. E ele falou que, como ele era funcionário de uma empresa internacional e que morava na Inglaterra, ele precisava que a gente fizesse um contratinho para assinar digitalmente. Eu falei, tudo bem, me manda aí um DocSign da vida, alguma coisa do gênero, eu assino, não tem problema nenhum. E aí ele me manda um .rar por Telegram para eu abrir, né, aquele .rar, e provavelmente ali tinha um vírus, né? Cara, eu nem baixei, porque eu falei, cara, isso aqui é um scam, já era. E eu uso Linux até hoje, assim, faz, sei lá, 18 anos que eu uso Linux. Ajuda um pouco, mas não completamente. Então, tem um meme muito bom do vírus no Linux, né? Tem o quê? Um meme do vírus no Linux, que é... não sei. O vírus tenta ativar, mas precisa baixar tal arquivo. Não tem. Tem que... mas eu tenho uma diversão. É bem isso.
Para quem usava Debian e essas distros mais pesadas, assim, é exatamente isso. Mano, tem um Red Hat lá, mas falta uma lib, tem um conflito de versão aqui, não vai dar para instalar o vírus. Exatamente isso. Até o validador do Banco do Brasil lá, cara, é super complexo. Hoje tá mais fácil, mas há 10 anos atrás era péssimo de instalar no Linux. E o segundo scam que tentaram me fazer, tinha uma plataforma que eu estava testando, não sei se você conhece, chama Furucombo. Eles fazem flash loans e várias coisas com DeFi, com drag and drop, né? Isso. E aí, olha a besteira, eu digitei no Google Furucombo, porque eu não lembrava qual era a URL, né? E aí eu cliquei na primeira e era uma URL, era, sei lá, o verdadeiro, acho que é furucombo.app e esse daí era um .io, alguma coisa do gênero. E aí, quando eu ia conectar a MetaMask, apareceu uma mensagenzinha, aquelas letras vermelhas, do tipo, olha, cuidado, esse site aqui, se você assinar essa transação, você vai estar dando poder XPTO para os caras. Então, a MetaMask me salvou nessa oportunidade. Olha só. E aí eu falo, cara, printei lá, mandei para os caras da Furucombo, denunciei, mas foi por isso daqui. Então, são muitos vetores de ataque, né? São. Coisas que você, se você tiver um pouco distraído, você vai. O Robson Arada lá do mercado Bitcoin, ele já contou isso em live. Ele perdeu $10.000 com o scam. Não lembro exatamente como foi, mas é nessa linha. Vamos voltar a falar do piquenique, João, que eu já contei muita história aqui. Então, hoje vocês fazem estratégias de investimento em DeFi, autocustodiadas, né? Que tipo de estratégias o investidor pode ter acesso usando o Picnic Investimentos? A gente tem 3 tipos de produto principais hoje, Felipe. Primeiro é comprar cripto. Então, você consegue ir lá, fazer uma troca, né? A gente tem uma rampa muito legal, inclusive, a gente integrou com o BRLA, vale a pena conferir. Acho que é a melhor experiência de rampa que eu já vi. E acho que é a melhor experiência que muita gente já viu, que muita gente fica impressionado com a rampa. Mas você vai de R$50 na sua conta do banco para 50 BRLA on-chain. E aí, uma vez que você tem BRLA, você consegue trocar isso por qualquer ativo que você queira. Então, a primeira opção que você tem é trocar isso por uma token. Você pode ir lá comprar Bitcoin, a gente está na Polygon, então vai ser uma transação na Polygon, você vai conseguir lá ver exatamente o que aconteceu. Pode comprar Ethereum, pode comprar ouro, pode comprar... Tem várias, eu vi que tem, sei lá, 10, 12 moedas, tem bastante agora, né? Tem umas 12 e acho que em breve vão ter talvez uma centena, um pouquinho mais. A gente vai mudar um pouquinho a interface e acho que vai ampliar bastante a possibilidade de tokens que você consegue comprar. E uma subpergunta aqui, eu vi que todas as moedas são wrapped justamente por conta da integração, para você usar o que você manteve na carteira com os produtos de investimento, é isso mesmo, né? Essa é a lógica. Tem algumas coisas que são wrapped por conta da Polygon, né? Então, o Bitcoin vai ser wrapped Bitcoin porque vai ser uma bridge, o Ethereum vai ser um wrapped porque foi bridge também, né? Da mainnet. E o jeito que as coisas estão feitas hoje, a gente cria uma camada a mais, que é um smart contract do Picnic para custodiar os ativos. E a gente faz esse smart contract, é um smart contract que a única pessoa que consegue acessar os fundos estão lá é o dono do NFT, que você cria essa carteira Picnic e você recebe um NFT. Quem tem um NFT consegue mexer nos ativos que estão lá dentro. Então, se eu quiser transferir o meu para você, você vai poder depois conectar lá na carteira com o NFT e fazer essa... Entendi. Exatamente. Não é o endereço da carteira que garante a sua custódia, é a presença do NFT na carteira. Seria Exatamente. Isso? Tá bom. Essa é a versão que está hoje. A gente está, inclusive, trabalhando para mudar um pouco essa lógica e trocar a arquitetura, modernizar a arquitetura. Atualizar. Mas hoje a gente cria uma Smart Wallet para os ativos que estão no Picnic. E o motivo que a gente cria a Smart Wallet é para conseguir fazer transações mais complexas. Então, por exemplo, um outro produto que a gente tem é o produto de yield ou de earn, de renda, né? Que é basicamente você quer ter renda em Ether.
ou você quer ter renda em Matic. A gente encontra produtos em DeFi que vão te entregar um rendimento legal. Então, Matic, por exemplo, acho que hoje você consegue pegar 12% em Matic, Ethereum acho que deve estar pagando 8%. E são transações bem complexas de fazer. A gente tem usado algumas pools de liquidez, então você vai estar fornecendo liquidez em Matic e ST Matic. Tá. Depois você vai colocar essa liquidez para te gerar incentivo. Então, a gente normalmente procura protocolos. A gente testou protocolos que têm rendas maiores, um pouquinho mais de risco, mas que financeiramente é mais atrativo, que eu acho que são as coisas mais que você não consegue encontrar fora de DeFi, basicamente. Então, são transações muito complexas, você tem que fazer 2 swaps, tem que adicionar liquidez, tem que fazer um monte de approve e fazer staking. Como está numa Smart Wallet, a gente consegue juntar tudo, executa em um clique. Então, apesar de você estar fazendo uma transação que manualmente seria ultra complexa de fazer manualmente, no Picnic você faz uma transação e parece que é uma coisa super simples. Entendi. E como vocês lidam, por exemplo, isso acho que é o que me deixa mais curioso, com o range da pool? Porque você descreveu muito bem. Quem quer fazer isso por si próprio, manualmente, tem um baita de um trabalho. Porque você tem que definir qual é a pool que você quer atuar, qual o range da pool que você quer ter, você tem a perda impermanente, você tem um monte de variáveis ali que se você não estudar um pouquinho, com certeza você vai perder dinheiro. E eu vi que vocês automatizam várias dessas coisas, se não todas essas coisas. Claro que não precisa contar nenhum segredo de negócio, mas assim, como é que vocês lidam com essa questão para não dar para o usuário todo esse trabalho de vê aí quanto que você quer para você não, entendeu? O range da pool, especificamente, a gente usa protocolos que gerenciam isso. Tá. Então, em vez de conectar direto na Uniswap V3, a gente conecta na Gama ou na Hax, que vai fazer esse range da pool e pegar uma fee por isso. Boa. E fica gerenciando, readequando, digamos assim, o investimento de acordo com o momento de mercado, né? Perfeito. Exatamente. Tá. Perfeito, excelente. E em relação ao risco, por exemplo, na integração com a Gama, eles também mostram um certo score, risk score para vocês, ou vocês têm uma inteligência para ajudar a pensar e mostrar para o cliente? Que, por exemplo, eu vi lá, se você quiser só fazer um fixed income, um renda fixa em USDC, você tem baixa volatilidade e baixo risco. Mas se você quiser prover liquidez na Lido e não sei mais, não lembro se era Polkadot, o que era, você tem um risco bem maior, a volatilidade bem maior. Como é que é isso aí? A gente criou uma metodologia para classificar risco. Tá. E aí, as principais variáveis que a gente vai levar em conta há quanto tempo aquele produto existe, quanto dinheiro tem lá, quão complexo é o produto. Então, se tem muitas peças de Lego juntas, a gente entende que isso é um risco maior, que normalmente quando alguma peça dá problema, dá problema em tudo. Uhum. E aí tem uma parte de reputação de quem são os founders, quem são os backers também, entender quem que é aquele time ali por trás. Mas tem um checklist, basicamente, que a gente preenche e aí dá uma classificação de risco para cada produto. Tá, entendido. Então, já migrando para uma outra dúvida. A gente tem visto, João, nos últimos 2 anos, no último ano e meio com mais frequência, novamente uma certa animosidade, assim, principalmente dos reguladores internacionais em relação a produtos de investimento. Falando nominalmente, a SEC e outros reguladores estão muito em cima de produtos financeiros que são considerados valores mobiliários. Isso representa um risco para você, para o teu negócio? Como é que você encara essa parte do jogo, assim, do desafio? Tudo bem que o cenário brasileiro é diferente, mas enfim, queria te ouvir também. Eu fico, por um lado, acho que triste assim, ver essa postura tão animosa. Eu entendo que DeFi é um bicho complicado, tem riscos, acho que tiveram histórias terríveis aí, não necessariamente
só ligadas com DeFi, né? Acho que DeFi teve Terra Luna, que foi uma baita tragédia, mas teve FTX, que era um problema que acho que DeFi resolvia super bem, inclusive, né? Total. Mas eu gostaria muito, inclusive, de oferecer o piquenique nos Estados Unidos. É um mercado gigantesco, eu tenho muito essa vontade, mas acho que todas as conversas que eu levantei essa possibilidade com gente que estava mais familiarizada com a situação regulatória lá, falou, não pense em isso aqui, seria muito legal, mas... Não faça agora, vamos aguardar para ver a definição. Entendi. Mas acho que a tristeza... O founder da Compound, por exemplo, tem uma entrevista dele, parece que ele está fazendo muito cheque anjo, está envolvido em muita coisa early stage. Ele falou, recomendação para os founders que eu invisto, saia dos Estados Unidos. Não dá para ficar nos Estados Unidos. Caraca, não sabia. Bom, eu vi há um tempo atrás que a YDX tinha bloqueado o cadastro de cidadãos canadenses, eu acho. E americanos eu não me lembro, mas eles tinham meio que é algo que eu imaginei que nunca fosse acontecer em DeFi. Porque na prática, mesmo que o front-end ali da solução esteja, como eu posso te dizer, bloqueando uma conexão com uma carteira, bloqueando um onboarding, a gente sabe que se alguém realmente quiser tradear em torno daquele contrato, é só pegar lá A VPN vai. Exato, então não tem muito como bloquear isso no fim do dia, né? Mas aí eu vi que por conta disso, acho que é meio que para se isentar talvez, né? Falar assim, ó, aqui se o cara fizer um auto informativo de que ele é US person ou Canadian person, a gente não deixa o cara prosseguir. Meio que isso, talvez. Porque não dá para parar, né? Você não... Exato, unstoppable, total, exato. Exatamente. Você citou alguns players aí brasileiros, internacionais. Que inspirações que você tem no universo DeFi? Assim, tem algumas iniciativas que você olha com apreço, no geral? Sim, eu acho que eu olho boa parte do espaço com muito apreço, assim, principalmente o espaço mais sério, assim. Uhum. Eu gosto muito de coisas que minimizam a confiança. Acho que esse é o principal tópico que eu tenho com o DeFi. Então, algumas coisas, tipo Uniswap, que é um contrato que a própria Uniswap tem pouquíssimo poder do que dá para fazer ali. E isso eu acho que é a beleza do DeFi. Assim, você solta o filho e uma vez que está no mundo, você não consegue mais encostar ali. Um outro protocolo que eu não vejo sendo tanto falado, mas que tem uma ideia que eu gosto muito é a RAI, que é a Reflexor. E eles têm o tal do ungovernance lá, né? O sistema foi feito foi um projeto temporário que ia construir o sistema, o time ia acabar e o sistema ia existir para sempre. Então, eu acho muito legal fazer essas coisas que você realmente consegue tirar possíveis problemas causados por humanos no meio do caminho. Acho que hoje é tudo muito embrionário, né? Uhum. Mas, eventualmente, acho que a gente vai chegar num ponto da história que acho que não vai fazer muito sentido os sistemas serem humanos, né? Porque tudo que vai para blockchain é tudo transparente, tudo auditável, você entende exatamente como é que aquele sistema está funcionando. E acho que é muita inocência da nossa parte acreditar que seria muito melhor se fosse humano. Tem um gráfico muito bom que eu adoro, inclusive, que é um gráfico aleatório. Então, um eixo do gráfico é quantas pessoas tem na reunião do Copom, o outro eixo é qual a inflação. Resultado extremamente claro. Quanto mais gente, mais inflação. Excelente. Quanto mais gente está dando pitaco ali, decidindo, talvez se tivesse a variável técnico, não técnico, também daria para ver algo nesse sentido, né? Quanto mais técnico, talvez menor a inflação, quanto menos técnico, maior a inflação. E tem uma outra história que eu sou apaixonado nesse ramo, que é os juízes de Israel julgando... Era um processo super simples de liberdade condicional, eram tipo dezenas de processos muito parecidos no dia. E
a história era basicamente os caras olharam a hora do julgamento e quão perto do almoço estava Eu sei desse aí. o julgamento. E é uma diferença bizarra, assim. Se você tivesse perto do almoço do cara, tipo, depois que o cara almoçou, a sua chance de ser solto era 2 vezes maior do que um cara que estava antes, quando o juiz estava com fome. Então, eu enxergo muito nesses sistemas automatizados um jeito muito sério, muito robusto de fazer as coisas, que ainda que exista algum viés ou algum preconceito naquele sistema, você consegue medir e você consegue iterar. Com humanos, acho que a gente não consegue fazer isso, né? E acho que é inocente achar que... A gente vai dar conta. Exato. Total, total. A gente já tentou evoluir sistemas de governança, estamos tentando há, sei lá, quantos mil anos, né? Talvez 2, 3 mil anos. Desde da Ágora grega até agora, democracia representativa e é falho, assim. Tem vários problemas pesados que não foram resolvidos porque o fator humano ele é de uma complexidade infinita, assim. Concordo com você, se a gente conseguisse ter ferramentas. Eu acho que esse, inclusive, é um desafio da DAO, né? Como organização, né? O ano passado eu também foquei bastante em entender o universo de DAOs, até criei alguns conteúdos sobre isso. E eu fui, assim, muito elogiado por um lado, mas muito xingado por outro também. Foi um 880, assim, a reação das pessoas com esse material, porque eu tentei trazer um comparativo entre qual que era a proposta de uma DAO e qual que era a proposta de uma empresa. Mas era para ser uma coisa assim, divertida, didática, mostrando diferenças, similaridades, como a gente poderia fazer uma comparação com esses dois universos. Mas não era para, desculpa a expressão, cagar regra, nem ditar nenhum protocolo. Era só para dizer, olha, temos isso daqui, não sei como é que isso vai evoluir, esses dois mundos são diferentes. Hoje eles estão convivendo, mas tem um desafio aqui de gestão de pessoas, processos, execução de trabalho. Um pouco a mesma coisa que você estava citando, assim. Eu ainda não vi o universo de DAOs realmente. Tivemos um summer de DAOs aí há um tempo atrás, agora ele está numa constante, mas ele tem desafios que, no fim do dia, são os desafios das pessoas que estão por ali, sabe? Então, como eu vou superar isso aí? Não sei. Tirar as pessoas da equação. Total. O autônomos aí da sigla que complica um pouco tudo, né? Mas você está falando de inspirações em DeFi. Tem algum projeto... Bom, vocês estão trabalhando com a Gama, sei que você mencionou, né? Já citou a Pods, bastante. Um abraço para a Rafa e para a Babi e para o Rob. Tem algum outro... alguma iniciativa DeFi que você olha com apreço? Você falou de Uniswap também. Acho que esses projetos todos grandes eu tenho muito apreço. Acho que, sei lá, Balancer, Lido, Maker. Acho que uma coisa que eu tenho olhado... Acho que hoje tem um problema sério de yield em DeFi, né? Então, é bizarro que, por exemplo, se você for ter um yield seguro em DeFi, que isso vai, em alguns casos, pagar menos do que o Treasury Bonds americanos. Então, eu estou muito animado e olhando muito para coisas que eu acho que realmente vão entregar retorno. Porque eu acho que é o motivo que as pessoas vão investir em DeFi. Acho que resolver essa parte da equação com contundência é o que vai deixar o piquenique muito mais atrativo. E tem 2 iniciativas que eu enxergo com muito bons olhos para resolver esse problema. Uma são aqueles liquid staking derivatives e finance, que é usar alguma coisa que gere yield de colateral e mintar uma stablecoin em cima disso. Eu acho que é um jeito, uma solução super elegante de pegar um yield real que está sendo gerado para prover a segurança das redes e entregar uma gama de produtos financeiros maior. E outra coisa que aí não é DeFi propriamente dito, mas eu acho que encaixa muito bem, que são os real world assets ou ativos tokenizados. Eu acho que DeFi vai ser um jeito muito elegante de distribuir produtos financeiros no mundo inteiro. Então, o jeito que eu tenho pensado a Picnic, inclusive,
é que a Picnic é um... A gente está brincando que é uma categoria nova, então a gente está tentando inventar um nome para essa categoria. Tá. O nome que até agora que a gente tem mais gostado é self-banking. Então, você fazer seu banco e tem uma nuance que é uma camada acima das camadas de Estado-nação que a gente tem, né? Então, ele não está necessariamente associado a uma jurisdição. Então, eu acho que a beleza do Bitcoin, a beleza do Ethereum é uma coisa que é maior do que os países, né? E acho que por a gente estar construindo nesse tipo de infraestrutura, acho que dá para pensar que a gente vai conseguir entregar esse serviço que essa infraestrutura oferece para qualquer pessoa. Então, você tem uma conta, você consegue fazer on and off ramp para real, você consegue fazer on and off ramp para euro, para yen, para qualquer coisa que você quiser. Acho que vai depender um pouco até a infra da entrada e saída da cripto ficar realmente madura, como a gente falou, Estados Unidos, por exemplo, vai ser um mercado muito delicado. Então, você tendo esse lugar comum que todos os países conseguem conversar e falar a mesma língua e dividir a infraestrutura, acho que uma consequência direta disso é que você tem um mercado financeiro global. E acho que os real-world assets e ativos tokenizados são os ativos que normalmente a gente representa de outras formas, ou com ações, ou com outros tipos de instrumentos jurídicos, sendo representados na blockchain, mas sendo distribuídos para o mundo inteiro de um jeito super simples e super acessível. Então, me anima demais a ideia que, sei lá, um produtor rural do interior de Mato Grosso consiga levantar dinheiro para financiar a safra dele com capital ultra competitivo do mundo inteiro, né? E até com condições melhores, né? Porque a chance que esse cara vai ter de pegar um capital bancário, com spread bancário praticado no Brasil, ele vai sofrer muito mais. E ao passo que se ele tiver esse acesso, ele vai pegar um capital mais barato, que vai competir mais pelo investimento na iniciativa dele, vai ser bem mais interessante. Né? E por outro lado, como investidor, é um baita negócio você estar num país que o juro é baixo, você conseguir pegar, você ter acesso, pelo menos, a essas oportunidades de maior rendimento. Exato, perfeito. Perfeito, exato. Concordo contigo, Ju. Já que você citou essa questão dos ativos tokenizados, real world assets e tudo mais, vamos falar então um pouco de real digital, né? Porque em 2023 a gente está vivendo um piloto com vários cases, com um objetivo aí de olhar para segurança, privacidade, programabilidade. E ao que tudo indica, se tudo der certo, ali no final do primeiro semestre de 2024, a gente já vai ter uma baita de uma experiência e alguns casos sólidos ali para entrar em produção. Então, vamos lá. 3 questões. O quanto você tem acompanhado o tema do real digital? Como é que você enxerga o real digital para o cenário brasileiro de blockchain economy no geral? E quais casos de uso você realmente acredita que podem ser explorados com essa nova vertente, digamos assim? Quais os casos de uso que você olha com otimismo nesse universo? Eu não tenho acompanhado tanto o real digital para ir para a sua primeira pergunta. Eu tive um pouco mais de contato na época que eu estava lá mais próximo do Lyft. Eu participei de algumas coisas do Banco Central. Eu e a Babi, a gente foi falar num evento do real digital. Legal. Então, talvez eu esteja um pouco desatualizado. Menos plugado. Tá mais plugado no DeFi World aí do que... Mas uma coisa que me marcou muito na jornada em tentar entender o real digital é que eles têm uma limitação grande, assim, que são as leis, né? Eles vão ter que seguir as leis para bem ou para mal. Então, privacidade, por exemplo, é uma preocupação gigantesca do time, porque eles têm que cumprir as leis de privacidade que existem. A minha expectativa, talvez ingênua e inocente,
era que aproximar o governo de blockchain era uma oportunidade única de colocar o Brasil como um protagonista nesse mundo de blockchains públicas. Eu não necessariamente tenho a perspectiva que vai ser muito, que a gente vai conseguir fazer isso por meio do que a gente tem feito, sabe? Eu acho que é muito mais uma iteração em cima do sistema financeiro que a gente já tem. Eu acho que vão existir vários ganhos de eficiência, acho que vai permitir que o Banco Central consiga auditar e entender muito melhor o sistema financeiro e eu acho que, no geral, é positivo, mas acho que é um ganho mais incremental do que realmente destravar o que eu acredito que as blockchains públicas possam oferecer, e que eu acho que é reimaginar um sistema financeiro completamente diferente. E faz muito sentido, né? Acho que é muito experimental o que a gente está fazendo. Acho que não seria algo razoável esperar que fosse feito por um país do tamanho do Brasil de uma vez, mas eu não sinto que... eu tinha uma certa expectativa quando eu comecei a entrar em contato com o Real Digital, que isso poderia ser um gatilho para levar o Brasil a um dos principais players de blockchain do mundo e eu não tenho a percepção que isso vai acontecer. Cara, a melhor resposta do mundo foi essa, porque além de elegante, né, a resposta super diplomática, ela já deu todo o recado de que, olha, talvez a gente vai ter um sistema financeiro atual um pouco mais com esteroides ali, com um pouco mais de tecnologia, com novas camadas de tecnologia, mas não necessariamente um sistema financeiro cujo Estado tem participação menor na ingerência da economia como um todo. Assim. Então, estamos muito longe de virar um El Salvador e tal. E eu acho que, globalmente, o mundo vai seguir esse caminho, sabe, João? Eu vejo... Eu estudei o caso da CBDC chinesa, né? O SNI, por exemplo, o da Indiana também, e... Claro, são cases bem diferentes do Brasil, mas todos com uma perspectiva de mais uso de DLT para a economia do que propriamente habilitar novas capacidades, como você bem colocou, numa blockchain pública. Mas, por exemplo, o fato da gente ter um real digital funcionando, um real tokenizado novo na praça, vai facilitar iniciativas como o Piquenique, por exemplo? Você acredita nessa possibilidade ou não? Por exemplo, você faria um produto baseado em rentabilidade em cima de um título público federal tokenizado? Você acha que tem espaço para isso ou não, por enquanto? Por enquanto, o que eu consegui colher de informação é que é cedo para pensar nesse tipo de produto. Acho que as perguntas que estão sendo trabalhadas são um nível mais anteriores. De infraestrutura. Né? Uhum, tá. Acho que a gente está bem... Uma vez que tudo fica pronto, acho que o piquenique começa a fazer sentido existir. Né? Mas, para a gente, acho que pode fazer super sentido, eventualmente, plugar no Drex e oferecer, basicamente, o produto que a gente oferece em DeFi, que é basicamente um agregador. Né? Então, a gente olha todos os produtos que estão no mercado, empacota isso de um jeito que seja fácil para o usuário acessar e transacionar e esconde complexidade. E muita complexidade operacional. O Piquenique hoje, por exemplo, se você for fazer uma transação na blockchain, você precisa se preocupar em ter a moeda certa da rede para pagar gás, você precisa estar na blockchain certa para executar. Todas essas coisas são abstraídas pela gente. E aí, quando você muda muito esse cenário, você passa a ter que lidar com outros problemas que hoje DeFi já meio que resolveu, né? Entendi. Mas em uma própria apresentação que eu vi do Banco Central, e acho que isso talvez não seja nem tão específico sobre Real Digital, mas mais sobre Open Finance, eles já enxergam a figura do agregador, que é exatamente esse player que não tem nenhum produto financeiro, mas ele funciona para organizar toda aquela informação e para facilitar a experiência do usuário. Então, eu acho que o que a gente construiu, sim, super encaixa com o que o Real Digital por usar a mesma tecnologia e eventualmente pode fazer sentido a gente oferecer esse produto para o sistema financeiro nacional.
Tá. Tentando traduzir isso que você disse, então hoje a gente está tendo que lidar muito com uma modelagem de sistema de transferência de reservas, bancos conectados diretamente no BESO, etc, etc. E num futuro breve a gente pode não ter a necessidade, digamos assim, sine qua non, de serem bancos do sistema S1, S2, corretoras, etc. Pode ter a figura do agregador, que está mais próximo do que a gente conhece hoje como uma exchange ou como uma DEX, né? Seria esse o caso. É dessa forma que você enxerga aí a possível evolução desse troço, né? Seria um banco, sei lá, uma instituição de pagamento, uma instituição X, que ela mesma não tem serviço de crédito nenhum, né? Ela sempre usa tudo do mercado. Protocolar ali. Do mercado. Ela é só uma carteira, ela é só um serviço digital, ela é só uma camada para realmente fazer essa ponte entre os diversos players regulados que lidam com o risco no fim do dia, com a custódia no fim do dia, etc, etc. Exatamente. E uma ponte imparcial, né? Eu acho que sempre que você vai estar num banco, ele vai empurrar o que dá mais dinheiro, os produtos dele, no geral. Né? Exato. Eu acho que aí, uma vez que você não tem nenhum produto para oferecer, pelo menos você começa num lugar mais neutro. Né? Exato. Exatamente. Talvez seja até parecido com uma XP, assim, pode ser uma boa analogia, né? Eu acho que pelo menos quando a XP começou, eles sempre ofereciam produtos de outras instituições. Né? Exato. Até hoje tem bastante isso na carteira. Claro que eles evoluíram também, tem os próprios fundos agora, tem uma frente gigante de agentes autônomos, o que acaba sendo uma coisa meio chata para algumas pessoas, para mim inclusive. Mas é um bom exemplo, João, a gente está se encaminhando para o final, mas tem duas questões que eu quero te fazer antes da gente acabar. A primeira delas é em relação a planos para o futuro. Como é que você enxerga aí a Picnic daqui a 1 ano, daqui a 5 anos? Assim, vocês têm um roadmap de coisas que vocês querem atacar, que já está assim... Claro que isso muda toda hora, eu sei. Eu trabalho na indústria, eu sei exatamente como funciona, mas queria que você contasse o que você puder, obviamente, em relação a isso. Assim, como é que você enxerga a evolução do que vocês têm hoje? Tá ótimo. Acho que o jeito que a gente tem se enxergado hoje, o termo que eu usei mais cedo foi self-banking, né? Então, você conseguir ser soberano nas suas operações bancárias e acho que executar melhor essa visão, assim, de você conseguir ter uma gestão de ativos financeiros que está numa camada acima de um Estado-nação. Okay? E essa camada é na blockchain. Isso ser tão fácil de usar quanto um banco e tão acessível de usar quanto um banco. Isso se conectar com o mundo real, então você conseguir transformar esse dinheiro em real, você conseguir transformar esse dinheiro em euro, conseguir transformar esse dinheiro em dólar. Essa é a visão que a gente está perseguindo, assim, de dar autonomia e soberania financeira, tirando todas as barreiras técnicas que possam existir no caminho. A gente começou como um produto focado em investimento. A gente está começando a explorar outras verticais que não sejam só investimentos. Então, acho que uma vez que a gente começa a ter rampas, jeitos de comprar e vender, interagir com bancos locais em vários países, remessas internacionais acabam sendo uma consequência lógica muito óbvia. Mas esse é o plano de 1 ano. Assim. Acho que 5 anos, eu particularmente, eu sou muito otimista com DeFi, com cripto. Eu acho que o mundo, em 5 anos, vai ser um lugar muito diferente do que é hoje. Assim. Muito bom, eu também acho. E minha aposta é que cripto vá ter um papel muito significativo de um jeito que eu não tenho nem exatamente claro na minha cabeça, mas eu acho que vai ser um setor mais relevante da economia. E isso acontecendo, gostaria muito que o Picnic se tornasse um jeito relevante de interagir com esse mundo. Assim, se você vai comprar cripto, compra pelo Picnic, porque você não vai precisar confiar tanto quanto você confia em uma corretora centralizada.
Lá você consegue acessar produtos financeiros do mundo inteiro, você está plugado num mundo de DeFi diretamente, sem precisar confiar demais em um intermediário, né? Acho que a filosofia do Picnic é realmente de fazer o mínimo necessário assim, para minimizar o quanto as pessoas precisam confiar no Picnic. Mas em 5 anos ficaria muito feliz se a gente fosse... Quando a pessoa pensa em comprar cripto, ela pensa em comprar no Picnic. Perfeito. Perfeito. Se tornasse uma referência de self-banking, digamos assim, custódia e investimento e tudo mais. Maravilhoso, maravilhoso. Baita planos aí. E aí, por fim, João, em relação a vesting e, enfim, crescimento do Piquenique. Vocês já captaram, vão captar, tá nos planos aí crescer o negócio via VC ou alguma coisa do gênero, grant e tudo mais? Sim, a gente captou investimento no final de 2021. Foi um round principalmente de anjo, então entrou gente que eu admiro bastante. Acho que eu gosto muito do round que a gente construiu. Foi muito legal. Teve participação de todos os pedaços do mundo. Então, teve pessoal da Coreia do Sul, Hong Kong, Uau! Dubai, Europa, Estados Unidos, Brasil. Então, foi, acho que muito legal conseguir acessar essas pessoas por ter um projeto Web3. E hoje a gente ainda é muito dependente de dinheiro de venture. O Picnic, acho que de fato é uma ideia que ou vai ficar muito grande ou não vai ser nada. Acho que o tipo de coisa que a gente está fazendo é realmente essa estrutura de 0 ou 1. Acho que o meio do caminho não parece fazer tanto sentido hoje. E a gente recebeu algumas grants também. A gente recebeu grant já da Aave, da Balancer, da Polygon. Uau! Uau, caramba, eu não tinha essa noção. Parabéns. Opa, obrigadíssimo. E hoje a gente recebeu, publicou uma notícia que foi uma grant da Ethereum Foundation. Uau, olha acho só. Que foi a mais cobiçada. Sim, certeza. E estamos, acho que um dos poucos projetos, que eu conheço que recebeu, acho que não é uma grant muito usual, né? E a gente conseguiu entrar num pacote que foram grants específicas para o RC4337, que é o Account Abstraction, que é basicamente uma infraestrutura de carteiras, que são carteiras inteligentes, né? Então, você faz smart contracts para ter a função da carteira, e isso deixa a experiência do usuário final muito mais fácil. A experiência com o Ethereum hoje, você vai precisar de Ether para pagar gas, tem todas essas nuances. Você precisa fazer um monte de transação. Tipo, você quer fazer um swap de uma token por outra. Primeiro você tem que fazer o approve e depois você tem que fazer o swap. E esse novo padrão, ele basicamente abstrai todas essas coisas chatas e deixa isso super simples. Então, você basicamente pega todos os problemas sabidos de usabilidade e você cria um contrato para fazer isso. E o que a gente está fazendo é basicamente criar uma infraestrutura de DeFi para esse tipo de carteira nova. Então, qualquer carteira que quiser oferecer produtos de DeFi vai poder usar uma API do Picnic que vai entregar todos os passos que você precisa para construir aquela operação. Você só executa e você tem a operação feita na carteira do seu usuário. Caramba, então você vai ter tipo um Picnic as a Service também? Sim. Que legal, olha só. Interessante, interessante. Vou mandar meu currículo para você. Esse é o que eu mais fiz lá no mercado Bitcoin, foi o Crypto as a Service. Muito legal, João. Tá, só para explicar para as pessoas que não entendem isso, né? A gente tem o AOI account, né? A carteira de usuário com um par de chaves. A gente tem o Smart Contract Account, né? É isso? Se eu não estou enganado. E o 4337, basicamente, é uma possibilidade de juntar esses dois universos num novo tipo de carteira, num novo tipo, né? O 4337... programabilidade e tal. Especificamente, ele é só um padrão para Smart Contract Account.
Tem essas EIPs para juntar os dois em um só, Ah, tá. mas como essas EIPs precisam de mudanças nos validadores da rede, você precisa trocar código muito profundo, Tá. o pessoal decidiu por implementar agora só a parte de código, assim, né? Só Tá. padronizar como é que essas Smart Contracts Account funcionam. Entendi. E quando... Pô, eu fiquei super feliz com essa notícia da Ethereum Foundation realmente ter olhado para vocês e fornecido esse grant, porque acho que um grant da Ethereum Foundation pode ser de $1, mas só o simbolismo do cara estar olhando para aquela iniciativa já dá um suporte gigantesco, né? Um reconhecimento gigantesco. Como funciona daí, João? Vocês vão implementar isso no Picnic ou vocês vão também ajudar a desenvolver alguma variação do EIP para o próprio projeto como um todo? Você sabe dizer assim? Qual que vai ser até onde vocês vão, né, com isso? Sim. A gente vai implementar a API que a gente usa no Picnic para gerar as nossas transações de forma pública e open source. Então, toda a geração de transação do Picnic vai ser pública e open source. Não deve ter uma EIP para isso. Tem algumas EIPs que agora que a gente tem um canal melhor dentro da Ethereum Foundation que ligam com isso. Então, tem uma tal da EIP 6900 que são módulos para essas smart contract, essas smart wallets, que conectam com essa parte que a gente está fazendo de DeFi. Então, na última vez que a gente conversou com o time da Ethereum, eles falaram que, para dar uma olhada nisso, acho que facilita essa navegação para entender quais são as iniciativas relevantes que estão acontecendo e para conseguir contato com as pessoas que estão tocando essas iniciativas, né? Então, super feliz de ter entrado um pouco mais próximo aí de onde as coisas acontecem. Total. Vai ser um case de sucesso, certeza. E para quem escutou e não entendeu, a EIP é a Ethereum Improvement Proposal. É isso, é uma proposta de melhoria. Eu fico falando aqui essas siglas, às vezes o pessoal comenta lá no vídeo, mas onde eu acho isso? O que é isso? Desculpa, tá, pessoal? A gente vai fazer um esforço para sempre explicar aqui esses termos quando necessários. João, foi um prazerzaço sentar aqui nessa mesa, nessa sala toda psicodélica e bater esse papo contigo. Espero que você tenha gostado. Queria deixar aqui um espaço para você dizer para as pessoas como eu encontro o João Ferreira. A gente vai colocar os links dele aqui na descrição do vídeo também. Mas como é que eu te encontro? Como é que as pessoas que estão ouvindo a gente encontram você nas redes? Que redes que vocês usam? Como encontram o Picnic, etc. Super. E prazer foi meu, Felipe. Super feliz de estar aqui, contar um pouco da minha história, contar a história do Picnic. Foi incrível esse momento. A rede que eu pessoalmente sou mais ativo é o Twitter, João AVF. Tá. O Picnic também é mais ativo no Twitter, use Picnic BR. E o mais importante acho que é o picnicinvestimentos.com. Acho que vale experimentar e usar DeFi de um jeito muito diferente acho que do DeFi 1.0 ali. Acho que realmente dá para falar que é uma nova geração de aplicações que estão usando todas essas tecnologias para facilitar a usabilidade. Acho que vale... E é acessível para qualquer pessoa. Então, qualquer um que assistiu esse podcast até agora, acho que é uma experiência muito válida de ter. Total. E ainda conta aí com o Pedrão e o time dele lá no atendimento. Pode mandar mensagem lá que ele vai responder vocês na hora. João, foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem os próximos episódios. Valeu!